Olá pessoal do Mundo Melhor, bem-vindo ao canal, você que está chegando, né? Agora, você que já é do canal, hoje a gente vai falar um pouco mais sério. Hoje vamos falar sobre a situação que está o país, o aumento da violência e quais as 3 formas que você poderia utilizar para se defender nesse caos. Mundo Melhor, transformando com amor e verdade o seu aprisionamento mental. Um exercício que rompe padrões, liberta e provoca mudanças reais em direção a um novo caminho de cooperação. Já não é nenhum mistério que a inflação agora aumenta, os juros caem. E antes de eu estava para entrar para falar de relacionamentos, que é um tema que eu não gosto de abordar muito. Mas antes de falar de economia, de relacionamento, vamos dar uma pausa séria aqui para a gente conversar um pouco sobre economia, que também é o sentido desse canal. Economia versus finanças. E bom, como todos sabem, o primeiro link na descrição do vídeo, leva para um texto, e esse texto eu aprofundo com palavras mais e com conteúdo mais denso. Então, se você está afim de um desenvolvimento pessoal, se você está afim de mudar, se está um pouco cansado da situação que você se encontra, se não está se dando bem consigo, eu recomendo crie um hábito de leitura para você poder também melhorar a sua escrita, leitura, seu senso crítico. Desenvolve alguns sentidos em você que por vídeos e canais de comunicação, talvez, mesmo que seja eficaz, não desenvolva tão bem. E para ser honesto também, eu não sou uma pessoa que escreve um texto e consegue ler aquilo como um roteiro e falando aquilo. Eu tenho pouco tempo aqui também. Se eu ficasse lendo meus textos, acho que os vídeos ficariam em torno igual ao começo, de 30 minutos talvez, ou mais. Porque eu começo a ler, eu começo a pensar em mais coisas, eu me empolgo e acaba que realmente fica um vídeo muito longo. E às vezes eu até deixo voar a mente e fujo da via principal, eu fujo do conteúdo que eu tenho que passar. Então pra gente começar, sem entrar no méritos políticos, mas eu vou falar sobre o texto. Ele tem, se eu não me engano, 4 pontos focais aí, e eu vou falar um pouco além desses pontos que eu coloquei lá. Eu li de novo, eu li algumas vezes para focar aqui, e vou fazer alguns comentários. Quem sabe te desperta aí um interesse, um desejo, você vai para lá e lê. A gente sabe que uma boa fazenda se faz quando o fazendeiro é bom, né? Se o fazendeiro é mau, se ele não sabe cuidar, não sabe controlar, a gente sabe que a fazenda tende a falir, né? Então, indo nessa analogia de fazenda aí, a gente sabe como é a nossa política. E eu sei que muitos se sentem escravos do sistema, muitos se sentem invadidos, muitos se sentem corrompidos pelos sistemas, e não concordam e estão nessa briga. Só que se a gente parar, como eu coloquei lá no texto, se a gente parar para ver, não é sobre política em si, mas é sobre pessoas, saber optar entre pessoas ou produtos. Às vezes nós queremos mais produtos ou coisas de desejos, e às vezes a gente tem um pouco lado humano e quer defender pessoas. Então, se a gente for a fundo, a gente vê que essa guerra toda política não é sobre lado direita, central, sobre nenhum lado. É apenas uma disputa entre pessoas e produtos. Sabemos que a política é um dos principais fatores da desigualdade. Eu faço
eu faço uma comparação ali, no começo ali, com o trânsito. Eu moro em São Paulo, então eu tô acostumado com o trânsito de São Paulo. Você que é do interior tá acostumado com outros tipos de trânsito, mas eu vou fazer uma analogia segundo o trânsito aqui de São Paulo, que é caótico, que é... às vezes para você fazer um percurso mínimo levam-se horas. E a gente vê como é que reina no trânsito o egoísmo, os meus direitos, ninguém assume suas falhas, né? Você vê assim, os motoqueiros, eles passam correndo numa pista de 80 km por um corredorzinho, e aí eles ficam bravos quando alguém quer fazer algum cruzamento de faixa, que está numa velocidade menor. Você está sob o risco maior e você ainda está ficando bravo com o direito, sabe? Que você também está numa espécie de erro, tipo... Eu sei que já virou costume, já virou cultural esses corredores de motociclistas. Agora, o atual prefeito, ele acho que foi o atual prefeito, ou eu acho que ele está na segunda gestão dele, se eu não me engano. Mas ele fez alguns corredores para motoqueiros e lá ele coloca as faixas que... Claro que sempre tem pessoas ignorantes que não conhecem da lei, não querem dividir os direitos, querem sempre criar vantagens. E é sobre isso a nossa cultura, né? A nossa cultura é baseada em o problema é do outro, ignoro, não é problema meu. E essa falta de não é problema meu vai se acumulando um monstro invisível e depois repercute na violência que só tem crescido, repercute na falta de recurso, porque todo mundo acaba querendo optar por uma vida mais fácil, todo mundo tá querendo sempre a vantagem. Eu já tô até adiantando conteúdo, se eu não me engano aqui. Mas agora vamos falar sobre economia antes de eu falar. Eu vou dar uma visão diferente do que você está acostumado a ver na internet aí de dicas de acumule para 6 meses, faça essa regra e tal. Eu vou dar uma dicas bem específicas e eu vou dar uma orientação abrangente, né? Então, cara, para com sobre esses negócios de curso, de e-book, de estratégia, de siga esses passos aqui. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione. Então, tenta achar a sua metodologia. Eu sei que eu sou uma pessoa muito livre, você queria talvez uma coisa mais específica, mas saindo daquela parte do trânsito e da política, não vamos entrar nesse mérito, isso aí pode ser conteúdo para outros vídeos, mas indo para um lado aqui sobre economia, eu vou comparar ao fisiculturista lá que treina na academia, né? Que foi o texto que eu fiz lá. Economia é simples, não tem mistério. Economia é sobre desenvolver mais e ter uma vida com menos consumo do que é uma balança. Você tem que desenvolver mais e consumir menos. Assim você consegue ter um quadro de economia, se enquadrar numa sociedade ali, num lugar onde você vai ter um estilo de vida que você vai poder bancar os seus lazeres, vai poder bancar tudo, né? As contas pessoais, a ajuda familiar, os estudos. Economia nada mais é do que o grande mistério é esse. E voltando aqui um pouco, a gente está numa geração de consumismo. A gente está numa geração de querer, todo mundo tá querendo um emprego que seja fácil. A pessoa quer um emprego que ela não tenha que se esforçar, não tenha que acordar cedo, ela tenha que chegar no tempo dela, fazer no ritmo dela, e tem que ganhar muito. Ela quer ganhar muito e quer ficar de boa, atendendo seus produtos de desejo e tudo mais. Eu sei que falar isso aqui não vai mudar a personalidade das pessoas, porque isso é uma coisa que vem de berço, isso é uma coisa que
que veio lá de outras gerações. É uma corrente que se alastra. Mas é importante que a gente continue batendo contra isso, porque estamos num estado que a gente tem que tomar duas atitudes. Ou a gente vira o patriota, que é no caso eu me identifico, ter amor à pátria e lutar pela nossa terra aqui que a gente tem, ou a gente faz como a maioria dos outros. Tá me incomodando? Eu vou sair fora, não quero saber. Pego minhas coisinhas e vou embora, vou para outro país, vou para outras oportunidades e fica mudando de país em país, se adaptando. Isso aí também é uma questão de estilo, não tô querendo criticar, não tô querendo falar que eu por ser patriota sou melhor que uma pessoa que guevada, não tô, é estilos. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que saber firmar nossas bases. A gente tem que saber firmar nossas bases. Beleza, adotei o patriotismo. Então, o que é importante como patriota pra gente cultivar nossa terra aqui? E a gente sabe que boa parte... eu não ia voltar à política, mas a gente sabe que boa parte é política. Mas é também, eu diria que daí uns 70% política, uns 30% é a própria sociedade que se acostumou a olhar, comparar a vida com o do próximo, achar que ele tem uma vida fácil, querer essa vida também, e usar mecanismos mais fáceis, mais hábeis. Só que voltando agora, entrando no que eu deixei no texto lá, eu fiz uma comparação com o fisiculturismo e, cara, é uma grande besteira esse acúmulo de riqueza, essa vida de facilidade de viver só de dividendos. Isso aí é uma grande besteira, porque é igual no fisiculturismo. Se você só ingere caloria, você vai ficar grande, você vai ficar gordo, né? Desculpa aí pela expressão de palavra, não tenho nenhuma preconceitos com nenhum tipo. E você só acumulando, não gastando, não gerando, não fazendo essa energia, só acumulando, isso pode até te dar uma sensação de poder. Você pode até ter poder ali para pagar alguém para fazer por você e poder para desenvolver projetos, ideias, para investir em caminhos, em coisas que você acredita. Mas você não vai ter uma mobilidade. Você vai ficar preso ali seu dinheiro. Porque percebe que até na hora de negociar, quando você vai negociar com alguém, uma pessoa que vai fazer o serviço, ele dá um valor para ele ver se a pessoa é uma pessoa rica, e ele dá outro valor para ver se é uma pessoa que está precisando, né? Aí depende também muito do coração do trabalhador, né? Às vezes mas a pessoa algumas pessoas têm esse diferencial de tipo, aquele ali já tá bem de vida, então eu vou cobrar porque ele consegue pagar. E alguns conseguem, não, tudo bem, eu vou ajudar essa pessoa aqui, vou fazer um preço mais barato. Só que todo mundo acaba falando assim, não vou ajudar. O que tá acontecendo, que eu vejo, assim, talvez eu esteja errado, né? Mas a maioria fala, não vou perder meu tempo ajudando essa pessoa que é um lascado. Vou atrás dos ricos, que eles pagam melhor. E aí acaba que você exclui, né, uma boa parte da sociedade, e excluindo, você basicamente está tirando ali, né, você está tirando direitos de outras pessoas. Você está dizendo que essas pessoas não são iguais. Então você está forçando essa pessoa, ou você faz igual a mim, entendeu? Ou você arrisca, você dá seus pulos, você é problema seu, entendeu? Basicamente isso, não tem o outro lado não. Você fala isso pra pessoa e a pessoa, tipo, vai tentar igual você, talvez ela não consiga. É que a gente tem uma mentalidade fraca de achar que a pessoa pode estar bem, mas ela não pode estar bem melhor do que eu que tenho que ser o melhor. Não sei em que partida que a gente construiu isso, mas é uma grande besteira, é uma disputa que a gente fica criando no mercado que não leva a lugar nenhum, não é sinônimo de felicidade. Você não se torna um vencedor por causa disso, não é fórmula de sucesso, não é ser campeão. Pra mim, eu acho até feio
Claro que eu não fico criticando muito, porque você fica criticando, as pessoas vão contra você, falar, Luiz, você que é invejoso, você que é isso, você que... E não tem nada a ver. Certas coisas não se compram. Estamos aí para falar de valores, como você não venderia sua visão, você não venderia sua mãe. Algumas pessoas não venderiam sua mãe, né? Hoje em dia estamos num patamar que essas coisas estão ficando aceitáveis. Bom, para esse vídeo não ficar longo, eu vou focar agora, eu vou tentar focar. Peço para que leia o texto, é por isso que eu escrevo o texto e faço só um resumo nos primeiros vídeos. Agora esse vídeo ficou um pouco mais estendido porque eu fui por etapas, fui olhando as etapas e falando etapa por etapa. Mas é por isso, exatamente, que eu peço para que leia ali o texto, que ele está mais focado, mais centrado, está mais elaborado. Talvez não tenha tantas ideias quanto eu falando assim, mas tem bastante coisa interessante. Mas visto todo esse problema que a sociedade está passando, toda essa crise, todo esse déficit financeiro, então quais as 3 saídas que nós temos para a gente não quebrar com esse país e para a gente poder se defender também, para a gente não ficar... Porque imagino assim, talvez não seja para todo mundo, eu escrevi isso no texto também, talvez o que eu estou falando pode ser desde o rico ao mais pobre, só que talvez você olhe, isso aí é mais para quem é rico, quem seja pobre. E o rico talvez nem olhe, porque ele não tem nem interesse às vezes, né? Ele tá naquele velho ditado de não é problema meu. Só que a gente vai adiando, voltei a falar a mesma coisa. Desculpa, eu vou focar. Bom, vamos lá. 3 saídas. A primeira que eu penso, você tem que parar de mamar nas tetas. Muitos ainda estão vivendo ou dependendo de planos governamentais, ou simplesmente se acomodaram. Então, não, assim, eu entendo, não estou criticando, afinal, somos, quem não quer admitir, tudo bem, quem quer ter o orgulho de admitir, mas somos todos submissos. Eu me considero uma pessoa submissa. Para mim é muito fácil trabalhar com tecnologia, ganhar meu dinheiro e depois trocar por produtos que alguém foi lá, plantou, produziu. Então, isso é uma espécie de submissão. Você chegar numa padaria, ter um pãozinho feitinho para você, poder pedir a grama da mortadela, ela vem cortadinha. Mortadela, sei lá, eu gosto de mortadela. Você vai lá, come seu presunto, pega do mercado, vai para sua mesa. Hoje em dia pede pelo iFood, chega na sua porta. Isso é uma espécie de submissão. Você está se submetendo, porque você não trabalhou por aquilo. Você está pegando o mérito de alguém que trabalhou por aquilo e te produziu para você. Você só teve o trabalho de trocar a sua moeda. Você só teve o trabalho de trocar o seu valor. E volta um pouco aqui àquela parte do fisiculturismo. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, sendo que o recurso é escasso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você chega lá na prateleira e não tem o produto que você quer, não vai ter adiantado nada você ter todo esse dinheiro do mundo. E é sobre isso, é sobre produzir. E a primeira parte seria, assim, eu vejo como uma estratégia. Se você tem algum... eu tenho um financiamento do Minha Casa Minha Vida, os juros é baixo. Eu sei que, você às vezes... Não vou quitar esses juros porque compensa pagar com outros investimentos que eu tenho. Mas é para um valor patriota, entende? O país está em crise, a gente sabe que precisaria mesmo, a solução do problema seria uma reforma política. Isso é tema para outro vídeo. Eu apresento lá no texto como é que eu acho que deveriam ser essas reformas políticas. Eu apresento algumas propostas. Então se você for um político, se você for alguém interessado para propostas de lei, porque qualquer pessoa pode criar proposta de lei, mas se você for um político, você tem mais peso, então tem ali uma saída para a gente não criar esse sistema punitivo que só o rico consegue se beneficiar. Eu mostro ali uma solução fácil que seria justo para rico e para pobre, doando o tempo, e mostro também algumas outras saídas que deveriam existir para a gente ter um
uma fiscalização melhor, um país melhor. Então, leia o texto, né? Se aprofunde nisso. E voltando aqui, se você tem algum Minha Casa Minha Vida, algum financiamento, alguma coisa que talvez eu tô tirando a oportunidade de alguém, tipo... Entende? Mesmo que você fale, isso não se aplica a mim, é igual esse vídeo aqui. Você pode até não ser um associado, querer participar, se envolver, não ter tempo para entrar nessas lutas, mas se você já dá o like, você já está contribuindo. Se você deixar um comentário, você está se envolvendo mais ainda. Se você compartilhar para outra pessoa, você está dizendo para essa pessoa: olha só que conteúdo aqui, olha só, você que gosta tanto de mudar o mundo, você que gosta tanto de ter uma visão de melhorar as coisas, olha aqui o que essa pessoa está falando. E ela vai ver, ela vai se identificar e ela vai aperfeiçoar, ela vai chegar no patamar. Eu sou aqui um step, eu estou aqui ajudando uma pessoa a chegar a um outro patamar que a gente precisa. Eu faço a minha pequena parte, minha pequena contribuição, e vocês por aí vão agir, vão fazer acontecer e vamos tornar esse mundo melhor. Não é só o Luiz que torna o mundo melhor, é uma comunidade que depende de todos, depende de mim. Se eu estiver errado, me posicione, me corrijam, eu quero feedbacks, eu quero entender o que eu tenho que melhorar. Claro que tem coisas da personalidade que é difícil da gente melhorar, mas eu estou disposto a melhorar. O importante é sobre isso, é sobre a flexibilidade de estar disposto a melhorar. Sobre ser intenso mesmo, aceitar ser intenso. Hoje em dia eu vejo as crianças hoje em dia ficam querendo ser adultas antes do tempo. E qual a necessidade? Cada coisa tem o seu tempo, já dizia Salomão. E é importante a gente viver o tempo certo das coisas certas. Às vezes eu vejo um jovem de 14 anos com outro lá falando: você é uma crianção. E qual que é o problema em ser crianção? Deixa ele ser criança, depois que tiver adulto, você nem vai querer ser mais adulto, nem vai querer mais as responsabilidades de adulto. E isso também se envolve ali naquelas partes de que nós somos os próprios culpados. Já entrando aí numa segunda saída, eu falei que não ia enrolar muito. O segundo método aqui é sobre gerar oportunidades. Você está vendo que muitas empresas grandes estão indo para fora do país? Paciência, não dá para esperar do outro que a pessoa fique nesse relacionamento, que fique nesse país, que acredite nesse país. Mas se essas grandes empresas por que você não vira um empresário que faz o papel que ela fazia? Por que você não pode? Porque tem muitos impostos, é difícil. Cria uma sociedade, se envolve com pessoas, entende? A intuição também do imposto é defender nós que estamos aqui. Tem seu lado ruim, com certeza. A gente fica um pouco escravo do sistema, a gente acaba que não tem nada, porque você compra um carro, se deixa de pagar imposto, você não tem carro nenhum. Casas também, deixa de pagar imposto ou qualquer coisa, você também não tem. E é sobre isso, é sobre parar de pensar que você está tendo um bem, um acúmulo ali, porque só uma responsabilidade que você está tendo. Eu não sei porque tem pessoas que querem 20 casas, querem joias, querem coisa, e depois acham ruim por ter uma violência na sociedade. Por que você não para um tempo e vai ajudar, volta com aqueles programas sociais que colocavam as crianças? Eu participei do Centro da Juventude, quem me conhece da infância aí, eu participei do Centro da Juventude. Lá tinha educação, lá tinha muitas brincadeiras, lá tinha muita socialização com outros jovens, mistura de culturas, aprendizados humanitários, a gente aprendia como lidar com a vida. Vamos voltar a brincar, vamos deixar as crianças serem crianças. Criança, se alguém te chamar de crianção, fala: e qual é o problema em ser crianção? Melhor do que já ser um adulto antes do tempo chatão que nem você. Essa é uma das melhores respostas. Entendeu? Porque tem muito garoto de 13 anos que age como um adulto, não tem nem a experiência e nem o recurso de um adulto.
entendeu? Porque para ser adulto você tem que trabalhar, você tem que desenvolver, você tem que produzir, você tem que se responsabilizar pela sua família, isso é ser adulto. Então qual que é a graça de ser esse adultão? Agora você acha que ser adulto é bom porque eu posso fazer sexo, porque isso aí é responsabilidades maiores ainda. Criança não tem que estar pensando sobre esses desejos. Isso aí, na criança, você tem que fazer amizade. A gente tem que tirar essa mentalidade, parar de cultivar esse homem carnal, de criar essa carne e saber o processo das coisas, saber passar pelo processo das coisas. A segunda oportunidade aqui é: você está no meio dessa crise? Está. O trabalho seu já é demais? É. Mas assuma um segundo emprego, gere oportunidade para jovens, coloque jovens para te ajudar, para fazer coisas por vocês. Parem de ser aquelas mães que querem fazer tudo pelos jovens enquanto eles ficam no sofá assistindo televisão. E isso até é uma dica para mim mesmo. Eu fui um desses jovens que a mãe faz tudo. Mas eu nunca achei certo e é difícil alguém achar certo e levantar a bunda do sofá e correr atrás. Mas gere oportunidades, mesmo que as oportunidades sejam difíceis. Para mim, eu coloquei no texto aí, mas para mim, riqueza é a pessoa que mesmo na dificuldade está ali enfrentando, porque voltando um pouco ao fisiculturismo, como os fisiculturistas falam, a dor é nossa amiga. Então, a quantidade de fracassos que você acumula vai te deixando mais forte, vai deixando mais experiente, vai fazendo você entender melhor, vai entendendo as brechas que você deixou, o que você deixou de ver. Dificilmente você, quando tem as vitórias, você lembra das brechas que você deixou, as oportunidades que você tá abrindo, vacilando. Então, gere oportunidade para jovens, tragam eles. Não venha com superioridade. Não venha com superioridade, não é porque você é mais velho que você entende mais que o jovem. Eles estão bem informatizados. Antigamente eu ouvia os mais velhos e acreditavam neles. Hoje você fala para um mais novo, ele vai na internet pesquisar se aquilo que você está falando tem uma base, tem um dado. Então não adianta mais. Isso aí mudou. O mundo é líquido, as coisas são líquidas, os relacionamentos são líquidos. Estamos passando por novas fases. Então a gente tem que saber jogar o jogo deles. Tem que saber jogar, entender como eles agem e jogar nesse jogo e colocar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, que isso eles ainda não têm. Mas se você sair aí por fora, você vai ver que tem várias oportunidades. Você pode ouvir do mais velho ou do mais novo. Você vai... Bom, galera, retomando. Eu fiquei falando aqui sozinho, não gravou. E agora eu vou ter que voltar, porque o celular não comportou. Esse realmente está ficando um vídeo muito longo. São muitas coisas sobre economia que a gente pode conversar. Quem gosta desse assunto, quem interage com isso, quem tem interesse nisso. E infelizmente vou ter que fazer tudo de novo. Todo mundo sabe que eu não sigo nenhum roteiro. Então, muitas ideias se perderam ao vento aí. De qualquer forma, a gente faz de novo e torce para a mensagem ficar bem clara. Paramos aí no segundo método. As oportunidades estão aí fora, você tem que saber ser flexível e ouvir o mais novo e o mais velho. Tentar unir e ver aonde você atende. E vou finalizar por aqui e vou partir para a terceira forma de você se defender. Muitos vão criticar, porque são pontos críticos mesmo que a gente está colocando no texto aí, são temas sensíveis. Muitos vão desmerecer, falar que isso... Independente, eu estou aqui para ser esse step. A comunidade Mundo Melhor nada mais é que você... Eu quero que você se baseie nas ideias que eu estou tentando repassar, para você tomar essa atitude e tentar tornar o mundo melhor. Assim nós tornamos essa comunidade. Agora eu não sei se isso que eu estou dizendo eu já disse no vídeo anterior, mas se está repetido, é bom que enfatiza. Não veja como uma coisa repetida maçante. Veja como uma coisa que vai te enfatizar. E talvez você enfatizando isso, você
tenha essa resposta melhor para quando vier aqueles desânimos, quando vier aquelas vozinhas falando que não, isso é impossível. Eu mesmo, muitas das vezes, eu negligencio e falo, bom, não é problema meu, eu não vou responder. Mas a gente vê que as coisas só pioram. E também eu deixo para responder aqui pelo Mundo Melhor. Eu agora estou bem confuso se eu falei a parte das crianças também. Acho que eu vou ter que ver esse vídeo tudo de novo. Mas a questão, você adolescente, jovem, que tem 13 anos, se alguém falar, você é crianção, não sei o que, fala, qual o problema em ser crianção? Fala, é melhor eu aproveitar o tempo que eu tenho agora para ser criança do que ser precoce que nem você, não paga nem suas cuecas e ainda é um adolescente chato, é um aborrecente. São ótimas respostas aí, certo? Indo agora para uma terceira forma para você se defender perante a todo esse caos que temos aí. Muitos vão querer bater contra. É um tema complicado porque envolve muito poder, mas tenha uma reserva. Esse é o terceiro método. Isso vai um pouco de contra a segunda opção, mais ou menos. Eu vou tentar detalhar melhor. Você precisa de uma reserva descentralizada de governo. Digamos que no piores dos casos, né, eu sei que às vezes muitos aqui não tem tempo para ver esse vídeo, não tem disposição também. Muitos acham que são cenários improváveis ou impossíveis, mas chegamos num ponto de imaginar que o Brasil realmente quebrou, estamos com um déficit de mais de 100%, 110%, e agora somos totalmente codependentes dos países afora. Somos basicamente os funcionários dele. E aí agora, o que será que acontece com o Brasil? E o que acontece com as pessoas que não tiveram as oportunidades ou não têm os mecanismos de sair? Digamos que num dos piores casos que aconteça, você vá lá no mercado e não tem mais aquele produto que você tanto precisa. E que, inclusive, os meios que você tem para pagar aquele produto foram congelados. E todo mundo que está no mecanismo público quebrou. Que depende da máquina financeira pública, quebrou. E agora? O que você faz? Entra num caos, numa guerra civil, num colapso? É esse ponto que eu quero tentar fazer que você enxergue. Se você, desde agora, já se planejou para um dos piores casos, que pode até ser um caso impossível, mas se você se planejou e fez uma reserva, você tem aí um mecanismo de sair. Ah, Luiz, você está falando que é patriota, mas você também está falando que você que tem que sair. Gente, eu sou uma pessoa flexível. Se um dia chegar a esse ponto e eu tiver que sair, que tiver realmente que largar, é igual o filme do Thor lá, que ele tinha amor ao mundo dele lá, eu não lembro o nome do mundo, mas ele entendeu que era sobre isso, sobre o mundo dele ia explodir, ele ia explorar novos mundos. É isso. Somos filhos de imigrantes, gente. Ninguém aqui é um índio, ninguém aqui é um nativo 100%, tem a cultura 100% nativa. Quer dizer, se algum índio estiver assistindo aí, você é uma exceção, mas a maioria aqui somos todos filhos de lutadores, de imigrantes, somos todos batalhadores. E tipo, tava um pouco isso para conclusão, mas é isso, a gente tá passando por momentos difíceis mesmo, acho que 2027 piore um pouco. Acho que a gente vai, dependendo de nossa administração, de todos os fatores, talvez a gente consiga ver alguma melhoria em 2028. Talvez, se algum político poderoso, eu não sei se eu já citei, acredito que já sim, tenha umas ideias aí
pega essa ideia, vamos lutar para todo mundo fazer esse mundo melhor, que não depende apenas de mim. Minha contribuição aqui é pouca, é rasa, mas eu tenho sim a vontade e a esperança de fazer aqui a nossa terra um lugar ótimo e justo para todos. E participe, não deixe a mentira ou a oportunidade ou te cegar para o meio. Seja um pouco menos carne, eu sei que é difícil, eu compreendo perfeitamente. São momentos complexos. Sobre ter uma reserva, existem 2 tipos de reserva aqui que eu posso estar citando, né? Que basicamente não tem uma interferência do governo. Uma seria o ouro, né? O ouro físico, você ter ouro, ele dificilmente se desvaloriza e com certeza, se nesse cenário aí que o país está em colapso, ele seria o mecanismo que você, fora daqui, já que nossa moeda não valeria nada, já que não adiantaria ter dinheiro e lá fora eles não se importariam com o nosso dinheiro, você teria um ouro aí para barganhar. E temos aqui, por mais que eu já tenha fracassado muito nessa área, temos aqui as criptomoedas. Sobre as criptomoedas, é risco. Tudo na vida é risco. Você já nasceu com risco. Já nasceu com risco de queda. Mas se a gente ver, em comparação nesse cenário, que o ouro ainda acaba sendo um pouco mais perigoso, porque dependendo que, claro, o Brasil, ele meio que é a mãe, é a fazenda do mundo. Então, se acontecesse esse cenário, os países da América Latina, Europa, Ásia e até América Norte também também entrariam num caso de desespero, também entraria, porque ele é um grande provedor de recursos, né? Não um dos maiores, mas ele é um grande. E, bom, aí tem os dados aí para vocês acompanharem. O que eu tô falando aqui é muito só o arroz com feijão, o superficial. Mas claramente seria difícil você ir para algum outro lugar. Mas mesmo que você vá para algum outro lugar, se você cair em algum lugar que já é uma máfia montada, você, com seu ouro, não tem como você garantir uma segurança. Isso pode ser muito bem subtraído de você. Já com criptomoeda, por mais que também seja esse mesmo risco, você tem uma certa senha ali, um impedimento para você poder fazer um contrato, para você fazer uma coisa que fique explícita, que, né, você tem outros mecanismos para garantir uma certa segurança, a qual o ouro não forneceria. E existem muitas outras formas da gente negociar e trabalhar com criptomoedas. A gente que fica muito preso aos nossos sistemas, às nossas falsas seguranças que recebemos aqui, em troca, a gente cede a gente é um pouco limitado, né, ao mecanismo, ao sistema todo, o que não é uma coisa ruim, mas ser limitado muito a uma coisa faz justamente que essa coisa ganhe poder sobre você, e é o que vemos. Hoje em dia nós reclamamos muito da nossa política, mas nós damos o poder a essa política para ela ser o nosso próprio monstro. E assim a gente faz com tudo na vida, né? Por isso temos aumento de violência, mais uma vez enfatizando aqui, talvez eu já tenha falado. Por isso nós temos toda essa dificuldade. Mas criptomoeda, fora aqui de umas corretoras, com certeza, porque se você deixar numa corretora aqui, também há o perigo de você não conseguir mais essa criptomoeda. Veja alguns países que você se identificaria, de repente lá tem uma corretora, tem um sistema justo de justiça, e tente fazer aportes por carteiras em servidores confiáveis, de empresas confiáveis, ou se você tiver um grande poder aquisitivo, seja você mesmo
sua própria carteira, dá para fazer num computador. Não é preciso um grande servidor para se ter uma carteira. E é sobre isso, galera. Eu quero deixar aqui os meus apoios aqui, principalmente em destaque desse mês a Valdelene, uma grande amiga. Eu vejo que ela realmente se importa e se dedica com esse projeto. Acho que tem se importado e dedicado até mais que eu. Talvez no primeiro vídeo eu não deixei um link certo, mas agora vai sim um link certo aí do meu amigo Alexandre, que segue no TikTok, dando a palavra e o conhecimento aí do que ele tem da Bíblia e do Evangelho, das teorias não, do entendimento espiritual de Moisés, né? E seguindo aí a carreira com Jesus e todos mais, né? Acredito que a grande parte dos religiosos hoje seguem no ritmo da Bíblia, independente de fanatismo. Isso é meio complexo, vamos deixar esses temas para outras coisas. Já falamos muito nesse canal sobre religiosidade. Talvez vamos entrar aí num tema de relacionamento. Claro que é um tema que eu ainda tento evitar bastante, mas sim, tenho uma ótima visão sobre isso, tenho muito conteúdo para falar sobre isso. Às vezes converso bastante sobre isso com pessoas que têm esse interesse. Eu vejo o pensamento, acho que todo mundo se encontra no mesmo estado, mas eu também estou num processo de mudança agora, então provavelmente agora seja também um pouco complexo para mim continuar entregando conteúdos aqui. Mas eu tenho sim um mundo melhor como foco principal, ele é o propósito, só que tem outras metas agora que estão realmente não deixando eu dar a devida atenção e tempo. Na minha cabeça, e quando eu faço os pensamentos, antes de chegar ao texto e tudo mais, eu imagino vídeos com entradas certas, com coisas. Eu ainda não tenho esse poder de dar essa superprodução. E mesmo porque também, mesmo que eu tivesse esse poder, talvez as outras pessoas não estariam na mesma linha de raciocínio e talvez eu não conseguiria entregar o que eu quero entregar. Eu acho que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Eu esqueci de fazer o agradecimento do Dr. Edmilson e seu filho Eric, são ótimos dentistas, eles seguem na nossa rede de apoio aí, então tem aí link na descrição, entre em contato, faça aí seu orçamento. Mas vamos finalizar com a conclusão, que eu acredito que ficou um vídeo bem de 1 hora, virou basicamente um filme sobre economia, mas é um tema dos principais que as pessoas deveriam enfatizar e colocar em suas vidas, né? Com certeza saúde, depois finanças, economia, né? E depois profissionalização, sei lá, cada um faz a sua escala, mas é um dos temas muito importantes. Agora supervalorizei vários temas, né? Mas para concluir é sobre isso, estou sobre mudança. Talvez os conteúdos eu não tenho coisa, talvez tenha esse bloqueio criativo. Foi um dos fatores que também está me impedindo de fazer o e-book 3.0. Então, por enquanto, segue lá no Hotmart mesmo o e-book 2.0, quem tem interesse. E a conclusão que eu chego primeiro eu vou fazer uma provocação. Não. Eu quero dizer para todos que, voltando àquele parte, nós somos filhos de lutadores, com certeza nós vamos superar todo esse caos que possa acontecer. Né? Acredito que o país está sim com esse problema, mas não seja nada tão assustador que a gente não consiga superar, porque somos fortes. É o que eu vejo. Brasileiros têm uma garra que às vezes a gente deixa tudo para a última hora e paga um preço que não precisaria pagar. Mas o brasileiro, ele tem uma garra admirável. As pessoas, quando a gente volta para esses valores, são pessoas riquíssimas, humildes. Então o brasileiro, ele consegue
coisas admiráveis, eu acredito que aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. E a gente só tem que estar todo mundo junto. Não devemos esquecer e fazer todos juntos, com um certo equilíbrio e justiça para todos. E eu peço aí a provocação, se eu deixei escapar alguma coisa que você achou pertinente, deixa aí no comentário o que deixou passar, quais outras formas que você teria para se defender de um colapso aí no Brasil. E deixa aí seus comentários que eu deixei escapar, sugestões. Novamente, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo edificante, que vai fazer bem para alguém, compartilhe essa pessoa. Acredito que ela vai se sentir em casa, quero que ela se sinta em casa. Essa pessoa tem a garra, que nem eu, de transformar, de não deixar a peteca cair. Ela vai se unir e vai fazer um bem a ela. Ou deixa a sua avaliação no like ou dislike para a gente conseguir novos patamares. E com certeza comentários, sugestões, participações são todas bem-vindas e serão respondidas, e estarei aí fazendo o melhor por todos aqui que participam. E também os interessados, quem não participa, eu peço para que entenda que cada um tem a sua luta e a gente tenta conversar se possível, certo? Eu acho que, desculpa aí, acabou embaralhando minha mente com os conteúdos passados, com o que eu quis passar agora. Desculpa se deixei alguma coisa passar, ficou muito repetitivo. Claro que tudo tem uma boa intenção aí, dependendo dos olhos que vem. Eu agradeço a sua atenção como sempre, fico por aqui, tchau!